Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Quarta-feira e chegou o dia do primeiro jogo do Corinthians em casa pela Libertadores da América 2023. Corinthians e Argentinos Júnior se enfrentam hoje às 9h30 da noite em Itaquera, na Arena Corinthians. Os dois venceram na estreia da Libertadores. O Corinthians venceu por 3-0 o Liverpool do Uruguai fora de casa e o Argentinos Júnior venceu o Independiente Del Valle por 1-0. Duas vitórias importantes. O Argentinos Júnior venceu uma das equipes sensações do momento na América do Sul. O Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, venceu a Recopa contra o Flamengo. Então o Argentinos Júnior teve uma grande estreia, e o que mostra que o Corinthians não terá vida fácil na noite de hoje em Itaquera. O Argentinos Júnior, apesar da boa estreia, não vem tendo um bom início de temporada lá na Argentina. É o 7º colocado no campeonato argentino, tem 5 vitórias na temporada, 3 empates e 4 derrotas nas 12 primeiras rodadas do campeonato local. Então, é um início bem mediano ali, de médio para ruim. Não dá para falar que é um bom início do Argentinos Júnior. E a Libertadores começou agora, não dava nem para falar que estava focado na Libertadores, pensando totalmente na Libertadores, que não é o que está acontecendo. O Argentinos Júnior teve tempo de focar apenas no campeonato argentino. O Argentinos Júnior, com essa Libertadores, tenta conquistar um grande título desde 2010. O Argentinos Júnior não conquista um grande título, lá em 2010 foi campeão argentino, e busca o bicampeonato da Libertadores. Lembrando que o Argentinos Júnior, assim como o Corinthians, tem apenas um título da competição. O Corinthians conquistou em 2012 e o Argentinos Júnior em 85. Já faz muito tempo aí, quase 40 anos do título da Libertadores do Argentinos Júnior. E a principal arma ofensiva do Argentinos Júnior, jogador para o Corinthians ter muita atenção, é o Gabriel Ávalos. Paraguaio, tem 32 anos de idade, é um cara experiente e vem tendo um ótimo início de temporada pelo Argentinos Júnior. A temporada do Argentinos Júnior não é das melhores, porém o início de ano pro Gabriel Ávalos é muito bom. 14 jogos disputados e 9 gols marcados. Média ali de mais de meio gol por jogo, uma ótima média para um jogador de frente ali do setor ofensivo. Além disso, a fase dele é tão boa que ele é atacante da seleção paraguaia, vem sendo convocado frequentemente pela seleção aqui da América do Sul. E esse início de temporada positivo do Ávalos é o melhor início de temporada da sua carreira. O cara com 32 anos vem tendo o melhor início de temporada. Então é um cara para o Corinthians ter muita atenção, é um atacante muito perigoso, fazedor de gols. E na estreia da Libertadores, apesar da boa fase do paraguaio Gabriel Ávalos, ele perdeu um pênalti na estreia contra o Del Valle, porém o Argentinos Júnior mesmo assim venceu por 1-0 e o gol foi marcado por outro atacante e de outra nacionalidade, foi o uruguaio Javier Cabrera. Então, esses são alguns destaques da equipe do Argentinos Júnior. O retrospecto recente não é dos melhores. O Argentinos Júnior empatou no último sábado contra o Huracan pelo Campeonato Argentino, jogou com sua equipe titular, mas não conseguiu vencer o Huracan na Argentina. O Corinthians não contou com Bruno Mendes na estreia da Libertadores, estava suspenso para a primeira rodada da Libertadores e está disponível, certamente será titular na partida de hoje. Lembrando que na estreia o reserva do Bruno Mendes marcou, que foi o Balbuena, marcou o primeiro gol da vitória por 3-0 do Corinthians, e o Roger Guedes guardou mais 2. Mesmo com o gol marcado, o Balbuena certamente irá para o banco de reservas e Bruno Mendes retoma a posição de titular na equipe. Mas tem a boa notícia do retorno do Bruno Mendes, porém, más notícias, né? Algumas baixas pelo lado do Corinthians. O Renato Augusto operou o joelho, está em recuperação, vai ficar um bom tempo aí de molho, sem jogar pelo Corinthians,
E o Juliano, pelo menos até o momento dessa gravação, ele é dúvida para o confronto. Juliano tomou uma bolada no olho contra o Cruzeiro na estreia do Brasileirão domingo e saiu no momento que ele tomou a bolada. Estava vendo tudo embaçado no olho que acabou sendo atingido. As informações que chegaram na segunda-feira é que ele já estava enxergando melhor, porém estava aguardando exames para saber se teria condições de jogo. Mas no momento é dúvida, então não podemos contar com a presença de Juliano em campo, e é uma boa oportunidade para o Matheus Araújo, que marcou o primeiro gol como profissional, entrando no lugar do Juliano no último domingo. É uma boa oportunidade para o jovem aí de apenas 20 anos ter mais minutos em campo, quem sabe mostrar mais futebol e tentar buscar essa vaga de titular na equipe. E mesmo não estando, além do Matheus Araújo, uma novidade que até começou como titular no último domingo foi o Christian Barletta. O Barletta não foi tão bem, mas pelas informações o Lázaro dará mais uma oportunidade para ele e ele iniciará essa partida em casa contra o Argentinos Júnior na Libertadores. Tudo indica que Christian Barletta será o titular. Poucas mudanças no time que venceu o Cruzeiro na estreia do Brasileirão. A gente já vai falar do provável Corinthians, do provável Argentinos Júnior, mas o Corinthians que venceu por 2-1 no último domingo não tem muitas mudanças, assim como o Argentinos Júnior que empatou por 0-0 contra o Huracan também não mudará muita coisa. E essas alterações que tiveram até na partida contra o Cruzeiro e certamente serão mantidas para a partida de hoje, que é caso do Christian Barletta, do Bidu, essas mudanças acabam reduzindo drasticamente a média de idade do Corinthians, que era uma média de idade ali próximo dos 30 anos. Renato Augusto, que é um jogador experiente, está de fora também. Então, o Argentinos Júnior e o Corinthians têm a mesma média de idade, 26 anos. Então, o Corinthians não vai sentir muito, até porque diminuiu bastante a média de idade. Pode sentir um pouco mais defensivamente, até porque Fagner é um jogador com mais de 30 anos, Gil tem mais de 30 anos. Eu espero que ele escale o Matheus Bidu, que fez uma boa partida contra o Cruzeiro. Se for o Fábio Santos, essa média de idade aumenta ainda mais, que é um jogador muito experiente. E um provável Corinthians para o confronto de hoje, primeira partida do Corinthians em casa na Libertadores, segunda rodada da Liberta, é com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Matheus Bidu. Fausto Vera, Rony e Matheus Araújo. 3 atacantes, Christian Barletta, Roger Guedes e Yuri Alberto. E o provável Corinthians, do provável Argentinos Júnior, é com Lanzilota, McAllister, Montiel, Di Cesare e Vilauba. Fabrício Domingues, Gonzalez Metilli e Federico Redondo, filho do Redondo, jogador ídolo argentino. E o trio de ataque com Javier Cabreira, Gaston Veron e Gabriel Ávalos, principal artilheiro do Argentinos Júnior nesse início de temporada. E o treinador do Argentinos Júnior é o Gabriel Milito, também velho conhecido da torcida argentina, jogou muita Libertadores também contra equipes brasileiras, então tem jogadores conhecidos, filho de jogador conhecido, e o treinador também é um velho conhecido, representou a seleção argentina, e hoje desbrava a carreira de treinador o Gabriel Milito. O Corinthians, por jogar em casa, obviamente a torcida vai lotar o estádio, a Arena Corinthians vai estar tomada, não vai ter espaço nenhum, assim como é de costume em todo jogo de Libertadores. Então o Corinthians ele entra com favoritismo, até por esse fator casa, que é muito importante para o Corinthians, apesar que não deu muito certo contra o Ituano no Paulistão, mas o Corinthians ele vive bons momentos dentro de casa. O Corinthians é muito forte dentro de casa, então isso também já é um ponto muito positivo para o Corinthians. E o Corinthians fez uma estreia mediana, mesmo vencendo o Cruzeiro, fez uma estreia ali de regular para boa, ficou devendo um pouquinho, mas venceu, que é o que importa. E o Argentinos Júnior ele não vem de uma boa temporada. Tudo indica, e o que mostrou na estreia da Libertadores, que é uma equipe com limitações, mesmo vencendo o Del Valle, é uma equipe que está devendo muito, e longe de casa, longe do estádio Diego Armando Maradona,
É uma equipe que tem muitas dificuldades de propor jogo e o Corinthians vai precisar propor o jogo, precisa de jogadores de velocidade para surpreender a defesa do Argentinos Júnior e tudo indica que terá, pelo menos por essa provável escalação, tem o Matheus Araújo, o Barleta, o Roger Guedes. Então são jogadores ali que têm potencial para quebrar as linhas defensivas do Argentinos Júnior, que eu acredito que venha para Itaquera para se defender, para tentar segurar um empate, será de ótimo tamanho para os argentinos. Então o Corinthians eu acho que é favorito, vence a segunda, mas é uma partida difícil, acredito que seja 2-0 para o Corinthians, mas uma partida ali cheia de dificuldades. Obviamente, um confronto contra o argentino nunca é fácil pela Copa Libertadores, mas é isso. Hoje, às 9h30 da noite, Arena Corinthians, Corinthians e Argentinos Júnior se enfrentam pela segunda rodada da Libertadores. No meu ponto de vista, Corinthians é favorito. E no seu? Comente aqui, tá bom? Curta, se inscreva no canal, dê essa força aí pro R-City, beleza? Grande abraço a todos, essas são as informações, algumas curiosidades desse confronto de hoje entre Corinthians e Argentinos Júnior. Grande abraço.